Meus amados irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, estou feliz, contente e agradecido a Deus por esta oportunidade de estar mais uma vez nesse lugar, glorificando e exaltando o poderoso nome de Jesus. Como o pastor Gilberto frisou, ontem nós estávamos no Iguatu, cultuando ao Senhor, encontro regional, Iguatu Regional 8, pastor de lá, pastor Wilson Souza, que foi dirigente aqui na congregação da Prado Futuro, a qual eu fui obreiro. E lá o pastor Wilson fez agradecimentos pela vida do pastor Gilberto, e eu da mesma forma louvo e agradeço pela vida do pastor Gilberto. Eu lembro que em dezembro de 2014, na reunião do mês de dezembro de 2014, eu entrei, o pastor Gilberto estava aqui em cima, junto com o evangelista Marcelino, com o pastor Wilson, e quando eu entrei, me chamaram, o pastor conversou para mim ir lá para a congregação da Cidade 2000, assumi lá dia 13 de janeiro de 2015. Se Jesus não voltar, até janeiro do ano que vem, vai fazer 10 anos que eu estou à frente de obra. Começando na 2000, São Gonçalo e agora no Crato, através da vida do pastor Gilberto. E eu quero agradecer pela vida do nosso pastor. Homem de Deus, honrado, de palavra, servo de Deus. Que Deus abençoe o pastor, que Deus abençoe os obreiros que aqui estão, que Deus abençoe essa igreja. Eu fico feliz de ver a todos, mas me deu uma alegria também muito boa quando eu vi a irmã Nacélia Gaspar, quando ela entrou ali pela porta. Fiquei feliz de vê-la aqui, assim como todos. Mas quando eu olhei para ela, Deus me fez lembrar dela, do nome dela. E louvo a Deus pela vida da senhora nessa noite. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Laércio Altino, benção do céu, rapaz. Você era para estar aqui faz dia, viu? Você é benção de Deus. A todos os obreiros, que Deus abençoe. Muito alegre e satisfeito com Cristo por estar aqui. Abra a sua Bíblia Sagrada na leitura, tema do culto do Filho Pródigo. Mas antes também eu queria contar um rápido testemunho. Quero falar muito pouco de mim e falar de Jesus, da palavra de Deus. Quando eu assumi a igreja do Crato, quando eu assumi a regional em Crato, eu fui para lá na Kombi. E o pastor Gilberto, quando eu estava na reunião, ele dizia assim: Cristiano, pastor Cristiano, agora lá é bom você comprar um carro, porque a regional você vai precisar visitar os campos e a Kombi talvez não seja o ideal. Aí eu digo, amém, pastor. Aí quando eu vinha na outra reunião, o pastor Gilberto dizia, já comprou o carro? Aí eu dizia, não, pastor, não comprei ainda não. Aí eu chegava em casa, às vezes eu conversava com a esposa e eu falava, né? O pastor Gilberto estava lá, perguntou se eu comprei o carro. Aí eu digo, mas a renda daqui não dá para comprar carro, não. Não dava para comprar. Aí eu chegava lá na reunião, o pastor Gilberto, comprou o carro? Aí eu digo, pastor, ainda não, mas eu estou orando e eu creio que Deus vai abençoar. Quando foi em 2022, na AGO de 2022, eu estava lá almoçando com o pastor Silvio, que está em Umari, nós almoçando na mesa, e ele falando de um amigo nosso que tinha comprado um carro, e que esse carro tinha sido para um parente, porém esse parente não estava mais conseguindo pagar o carro. Aí o pastor Silvio foi e disse assim, não dava para tu não, Vaz, esse carro? Aí eu digo, se for de Deus, ele vai ligar para mim, e aí a gente vê o que é que Deus faz. Eu já estava com 1 ano lá no Crato. Quando eu volto da AGO, estou no Crato, em casa. Na verdade, estava no Juazeiro, fui fazer umas coisas lá no Juazeiro. Aí esse amigo ligou. Ei, Vaz, o pastor Silvio te falou do carro? Aí eu digo, falou. Dá para ti? Aí eu digo, eu vou orar e conversar com a esposa. Orei, conversei com ela, eu digo, a gente vai se apertar, porque aqui ainda não está aquela condição necessária, mas a gente precisa do carro. E depois ela disse, não, mas dá certo. Eu retorno para ele e digo, dá certo, eu vou pegar o carro. E aí, 2022, eu peguei o carro. Mas antes, e esquecendo algo muito importante, na época eu ainda era evangelista, consagrado a evangelista, não consagrado a pastor. E no culto à noite, no sábado, na AGO, enquanto estava lá os obreiros sendo consagrados, eu estava na janela do lado de fora e eu vendo lá um momento glorioso. E então eu orei a Deus na janela, olhando para dentro, dizendo, Senhor, se for da tua vontade, que ano que vem eu esteja aqui sendo consagrado, eu quero que o Senhor me dê um carro para me trazer a minha família. E no outro ano, eu fui para a AGO com a minha família no carro e fui consagrado a pastor, para a glória de Deus. O carro que eu não tinha condições de comprar e nem de pagar, está ali fora, e já paguei mais de 24 parcelas.
Peguei com 46 parcelas para pagar, já foi pago 29 parcelas. Aí quando eu comprei, eu cheguei lá na sede e disse para o pastor, comprei o carro, pastor. Jesus é fiel. Eu chegava em casa e dizia para a irmã Suzy, rapaz, o pastor Gilberto perguntando de carro, como é que eu vou comprar carro? Não tinha como comprar, mas Jesus preparou, o carro já veio financiado, estamos pagando e está aí uma bênção para a glória de Deus. E tem me ajudado demais na obra missionária. Então louvo a Deus pelo pastor que sempre incentivou, que orou. E a gente vê, irmãos, ir para o campo, como o pastor Gilberto sempre falava aqui, vai viver da obra. Nós temos vivido da obra. Tenho vivido. Deus é supridor, Deus é abençoador e Deus não deve nada a ninguém. Deus é fiel. Amém? Então louvo a Deus por esta igreja, pela vida do nosso pastor e pela oportunidade de ministrar a sua palavra nesta noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo número 11, a parábola do filho pródigo. Vai nos falar a respeito de uma história bastante conhecida dos irmãos, a respeito de um pai que tinha 2 filhos. Um pai que tinha 2 filhos e que esses 2 filhos estavam com ele em casa, que esses 2 filhos faziam parte do convívio, que trabalhavam, que ajudavam, e acredito eu como era prazeroso o pai ver os seus filhos ali trabalhar, se desenvolverem e crescerem. Um pastor, irmãos, ele está na qualidade de pai. E o desejo do pastor, como pai, como quem ensina, é ver os seus filhos se desenvolverem e crescerem na presença de Deus. Se desenvolverem espiritualmente, materialmente, em todos os âmbitos, mas principalmente o espiritual, crescer em graça e em conhecimento. O pastor está aqui como aquele que instrui, como aquele que mostra o caminho, como aquele que traz o alimento e como aquele que, quando necessário corrige. Então esse pai amoroso cuidava dos 2 filhos, viram desenvolver, crescer, se tornarem homens. E a Bíblia diz que um certo dia, o filho mais novo chegou para ele pedindo parte da herança. Irmãos, sabemos nós que hoje eu já tenho um pouquinho mais de idade, mas eu já fui mais novo. E quando a gente é novo, a gente é meio sem cabeça. Jovem não tem cabeça. Jovem é só a graça. Feliz aquele jovem que tem um pensamentozinho centrado, acertado. Mas na maioria das vezes os jovens agem, depois pensa. Faz e depois que vai calcular o que fez. E aí não é diferente. Os jovens são impulsivos. Os jovens não pensam e não medem as consequências. Eles não calculam a distância, eles não calculam a profundidade, eles não buscam saber de nada, eles simplesmente se lançam. Jovens são sem juízo. Capítulo 7 do Provérbios vai dizer que um jovem falto de juízo foi atraído por uma mulher. Está lá, Provérbios capítulo 7. E o que eu quero dizer para nós nessa noite é que nós precisamos, irmãos, crescer. Nós precisamos desenvolver. Nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos ter verdadeiramente confiança em Deus e buscar em Deus direção para os nossos passos. Não agirmos com impulsividade, não agirmos ali no momento, no calor do momento, para que depois nós não venhamos arrependermos lá na frente das atitudes, das escolhas e dos rumos que nós escolhemos para as nossas vidas. Esse jovem estava tão bem dentro de casa, ele estava tão bem junto do pai, no seio da família, mas sem pensar, provavelmente vendo muitas outras pessoas, vendo muitas outras vidas, que talvez parecia ser melhor do que a dele, talvez parecia ser mais prazerosa do que a dele. Então agora ele quer sentir esse desejo, ele quer viver o que outras pessoas vivem. Mas, meus irmãos, aqueles que vivem na presença de Deus, saibamos que não há vida melhor,
Não há lugar melhor do que o centro da vontade de Deus, do que estarmos nos átrios do Senhor, do que podermos estar na casa do Pai, guardado, protegido, alimentado, suprido em todas as nossas áreas. Portanto, em o nome de Jesus Cristo, nós busquemos em Deus sabedoria, porque muitas das vezes a pouca idade nos traz a falta da sabedoria, mas Tiago vai dizer que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos e não lança em rosto. Ele está aqui nesta noite e Ele está apto, pronto a ouvir o meu e o teu clamor, a nossa petição a Ele. Senhor, dá-nos sabedoria para saber discernir o certo do errado, para saber quando ir, quando parar, quando falar, quando calar, para saber fazer e viver a tua vontade. Senhor, nos dá sabedoria. Esse jovem, irmãos, pouca idade, pouca experiência, imaturo, chega para o pai dizendo: pai, eu quero a parte que me cabe da herança, mas o pai nem morreu. O pai ainda estava vivo, a herança só se reparte quando o pai morre, quando o testador morre, aí a herança vai ser dividida entre os filhos, mas o pai ainda está vivo, e esse filho quer a parte dele da herança. E é interessante que não era a vontade do pai, mas o pai permitiu e deu o que ele pediu. Tem muitas coisas que nós vivenciamos que não era a vontade de Deus para mim e para a tua vida, mas o Deus Pai permitiu que nós passássemos por muitas situações, para lá na frente nós cairmos em si e retornarmos para os seus caminhos. Sansão nasceu com um propósito: libertar o povo de Deus. Desviou-se, foi cego, foi humilhado, mas no final ele cumpriu o propósito. Tinha uma promessa sobre a vida dele e no final a promessa foi cumprida, executada na vida de Sansão. Há promessas de Deus nas nossas vidas. Há muitas coisas que nós estamos passando que não era a vontade de Deus que nós passássemos, mas Deus permitiu. Há sofrimentos que poderiam ser evitados, há lágrimas e dores e percas que poderiam ser evitados. Mas eu e você muitas das vezes desejamos ir por outro caminho, fazer outras escolhas e trilhar caminhos que não eram segundo a vontade de Deus. E lá na frente, muitas das vezes, nos deparamos com a solidão, nos deparamos com o desânimo, com a solidão, com a falsidade e com toda sorte de mal, de malignidade. A vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Deus tem sempre o melhor para os seus. Não é a vontade dele em muitas circunstâncias das nossas vidas, mas acabamos escolhendo e ele permite. Mas lá na frente ele tem algo a realizar. E estamos aqui porque ele está realizando algo nas nossas vidas. Ele vai trazer aos seus atos, ele vai trazer a sua presença, ele vai fazer regressar aos braços, aos atos, a casa do Pai. Bendito seja o nome de Jesus. Então o filho mais moço pede a parte da herança. O pai está vivo, mas o pai entrega a ele. Verso 13. Poucos dias depois, com dinheiro, com roupa, o filho mais novo ajunta tudo e parte para uma terra longínqua. Ele quer estar longe dos olhos do pai, ele quer estar longe da família, ele quer viver a sua vida, ele quer curtir a sua vida, ele quer tomar as suas decisões por si mesmo, ele quer fazer o que lhe agrada, o que lhe dá na telha, como nós falamos. Então ele vai para uma terra longínqua e longe do pai, longe da família. Ele começa a desperdiçar aquilo que o pai lhe deu, a herança que lhe cabia. Ele começa a desperdiçar com noitadas, com festas, com bebedeiras e com tantas coisas horríveis. Pai não está me vendo, pai não está aqui, não tem irmão, não tem ninguém aqui. Agora eu vou fazer tudo que eu quero, tudo que eu desejo, tudo que eu vi fazerem, tudo que eu ouvi fazerem, que disseram que era bom. E ele começa a viver essa vida dissoluta, uma vida perdida, uma vida de ilusão, de prazeres momentâneos, de alegrias momentâneas, de momentos de rompantes de alegria, mas depois vazio, solidão, tristeza, amargura, angústia. Ele vivia esse misto, esses momentos. A Bíblia diz que ele, distante de tudo, começa a desperdiçar, começa a gastar, viver dissolutamente. E quando ele gastou tudo que tinha, começou a ver naquela terra uma grande fome.
e ele começou a padecer necessidades. Enquanto ele tinha muitas pessoas ao redor. Enquanto ele estava bancando, pagando, tinha muitas pessoas ao redor. Quando acabou o dinheiro, quando acabou as condições, acabaram-se os amigos, acabaram-se as companhias, e ele agora se vê só, sem dinheiro, numa terra longínqua e passando necessidade, passando dificuldade. Aquilo que ele não pensou acontece. Às vezes a gente não pensa no amanhã, sem juízo, jovem. Não pensa no amanhã, nas consequências das atitudes, das escolhas, dos caminhos. Mas agora ele se vê distante de casa, ele se vê sem amigos, ele se vê sem dinheiro. E agora começa a passar a necessidade, padecer necessidade. Então, esse jovem vai buscar um trabalho. Havendo ele gastado tudo naquela terra, houve uma grande fome e começou a padecer necessidade. Versículo 15. Ele foi e chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Jovem, sem recursos, a única porta que se abre para ele era apacentar porcos. E naquela época em que Jesus conta essa parábola, ele estava falando para judeus. E cuidar porco para judeu, irmãos, não dava, era algo impensável, incabível. Jesus está falando que nos momentos em que nos afastamos de Deus, irmãos, nós vivemos e fazemos e passamos por situações que nunca imaginamos, humilhações, passamos por percas, por dores, por estar longe da presença e da casa do Pai. Agora aquele jovem não encontra trabalho, não encontra amparo, não tem quem lhe ajude. O emprego que aparece é cuidar de porcos, é cuidar daqueles animais. Sabemos, irmãos, que onde há porcos é um lugar insalubre, é um lugar mal cheiroso, é um lugar horrível. Principalmente quando não é bem cuidado, quando não é um lugar bem higienizado, onde uma pocilga de porco é um lugar horrível de estar, você sente o mau cheiro de longe. E agora esse jovem que saiu cheio de si, de peito estufado, com dinheiro no bolso, não tem mais nada, não tem ninguém do seu lado, e ele vai talvez para um lugar que ele nunca imaginou estar, cuidando de porco. É assim que Satanás faz, irmãos. É assim que ele faz com muitas vidas. Pessoas que às vezes estão na casa do Pai e estão bem, mas começam a olhar para fora, começam a olhar para o lado, começa a achar que aqui não é bom, que aqui não dá certo, e acha que lá fora tem coisas melhores, tem prazeres, tem deleites, e então distancia-se, afasta-se da casa de Deus, e diz, não, eu estou bem, eu deixei de ir para a igreja, mas eu não estou afastado de Jesus, não. Eu não estou na igreja lá todo dia, não, mas eu ainda estou bem. E quando a gente vai ver, não é nada disso, irmãos. Não tem nada, não tem ninguém que saia da casa de Deus, da presença de Deus, e fique nessa conversa de que está bem, que não precisa estar na igreja, que verdadeiramente esteja bem, irmãos. Porque quem serve a Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele tem prazer, alegria e desejo de estar reunido com a noiva de Cristo. Ele está inserido no corpo do Cordeiro e ele tem Cristo como a cabeça. Não tem essa história de dizer, não, eu tô indo para a igreja não, pastor, mas eu estou bem, está tudo bem aqui em casa, viu? Tá não, meu irmão. Quando o crente deixa de vir para a igreja, já é um sinal que ele não está bem. Não está. Afastado da casa de Deus, Davi, fugindo de Saul, ele escreve muitos salmos dizendo que estava ansioso de estar na casa de Deus, que tinha saudade de estar na presença de Deus. Ele vai escrever um salmo dizendo, o pardal encontrou ninho e a andorinha, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, ó como a minha alma tem desejo de estar na tua presença. O crente em Jesus tem prazer, alegria de estar na casa e na presença de Deus. Por que se afastar? Por que distanciar? Se estamos bem, precisamos estar na casa e na presença do nosso Pai. Tenha cuidado, Satanás é enganador. E às vezes ele quer colocar nos nossos corações essa desculpa esfarrapada. Não estou indo não, mas eu estou bem. Não estou mais congregando não, mas eu estou bem. Não está. Fora do corpo não está bem, longe do Pai não está bem. Não está bem.
Então o filho agora está cuidando de porcos, cuidando daqueles animais num lugar insalubre, provavelmente ali muitas bactérias, muitas doenças, fedor, e ele está nesse lugar, está nesse ambiente. E a Bíblia diz que agora, irmãos, a fome vem. Aquele que antes estava dando banquetes e festas, agora está com fome, não tem mais nada. A fome vem. E o que ele vê ali para comer era o alimento dos porcos, era a bolota dos porcos. Nós aqui no Brasil, no Ceará, muitos criam porcos com lavagem. As sobras, os restos das comidas. Comida azeda, comida estragada, comida ruim de todo jeito, joga-se para os porcos, que eles comem, engordam, né? E ali não sabemos qual a procedência dessa comida, mas a fome estava grande, porque olhar para a comida do porco e sentir desejo de comer aquela comida, a fome estava grande. Que situação, irmãos. Tem pessoas aí tentando se alimentar lá fora no mundo com os prazeres e os manjares do pecado, quando Deus aqui tem pão da vida, quando Deus tem água que saluta para a vida eterna, quando Deus tem o melhor para cada um de nós. Como podemos deixar esse lugar tão maravilhoso, porque alguém não olhou, porque alguém não estendeu a mão, porque hoje eu não tive uma oportunidade, ou por isso, ou por aquilo? Não importa, irmãos. O que importa é que Cristo enviou seu Filho e Ele morreu na cruz. O que importa é que eu estou aqui, crendo que eu estou no lugar certo, porque Ele está neste lugar, e porque eu quero morar no céu, porque eu amo aos meus irmãos, embora eles todos sendo falhos, como eu também sou falho, mas estamos aqui para sermos ajustados, consertados, moldados, renovados, transformados, para subirmos aos céus, para irmos à glória. É aqui que precisamos estar, é aqui que devemos estar. Aqui tem comida, aqui tem água, porque a minha carne verdadeiramente é comida, disse Jesus na ceia, e o meu sangue verdadeiramente é bebida que alimenta. A ceia do Senhor nos alimenta espiritualmente. A comunhão com a igreja nos alimenta espiritualmente. Fora da casa do Pai, irmãos, só tem imundícias. Fora da casa do Pai, nada tem valor de verdade. Esse jovem quer comer as bolotas, ele quer encher o seu estômago, pois a fome é grande, a necessidade é grande, e ele se vê nessa situação. Mas no versículo 17, glória a Deus por isso. No versículo 17, ele cai em si. Ele olha. O que é que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar nesse lugar? Ele cai em si. E quando ele cai em si, ele lembra de casa. E ele não lembra nem do que ele tinha. Ele lembra o que os seus trabalhadores recebem do seu pai. Abundância de pão. E ele estava perecendo de fome. Eu estou aqui como um empregado. E como um empregado, eu estou tendo que comer, ou desejando comer as bolotas dos porcos. Mas os empregados da casa do meu pai têm pão à vontade, têm comida à vontade. Que lugar é esse que eu vim parar? E ele vai dizer no versículo 18, levantar-me-ei, e eu vou até a casa do meu pai. E dir-lhe-ei, pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Quando ele vê a situação que se encontra, ele lembra da casa do pai, e ele começa a ensaiar. Eu já sei. Eu vou me levantar, eu vou para a casa do meu pai, e quando eu chegar lá, eu vou dizer, pai, eu pequei contra o céu, e pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, perdoa-me, faz como um dos seus trabalhadores. Ele ensaia o que ele vai dizer para o pai, ele ensaia as suas palavras, ele ensaia como vai chegar lá diante do pai,
Ele não sabe, ele tem incertezas, ele tem dúvidas, ele não sabe como vai ser a recepção, ele não sabe de que forma ele vai ser visto. Então ele não quer mais nem o posto de filho, ele quer somente um emprego para poder se alimentar, porque ele sabe que lá os trabalhadores do seu pai são bem alimentados. Ele ensaia tudo o que vai dizer. E ele começa agora a voltar para casa. Antes ele veio com o peito estufado com dinheiro, veio cheio de si, achando que agora a vida dele ia passar a ser uma vida de verdade. Mas agora ele volta decepcionado, ele volta arrasado, porque ele sabe que fora da casa do pai não há vida, fora da casa do pai não há alegria, fora da casa do pai é só tristeza e dor. Ele volta com seu coração pesado. Quão pesado não eram os passos daquele jovem, os seus pensamentos, quão pesado não era ali os seus pensamentos voltando. Ele que foi com tanto ímpeto, agora ele volta totalmente humilhado, totalmente quebrado, sem saber o que o pai iria dizer, mas ele já tinha tudo ensaiado, o que ia falar para o pai. E ele então se levanta, verso 19, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Verso 20. Então agora ele se levanta e foi para a casa do pai. E quando ele estava longe, viu o seu pai. Quando ele estava longe, ele viu o pai. E o pai o viu. E ele se move de íntima compaixão. E correndo lançou-lhes ao pescoço e o beijou. O pai, quando vê, corre e abraça. E aquele abraço que ele recebeu reconfortou a sua alma. Porque ele achou que tinha amigos, ele achou que tinha pessoas lá fora que o amavam, mas ele entendeu que só em casa tinha amor de verdade. E como aquele abraço deve ter aquecido o coração dele. Como aquele abraço deve ter lhe dado naquele momento um conforto. Eu quero dizer que Jesus tem esse abraço para confortar nesta noite, independente dos erros, das escolhas, dos caminhos. Se nós nos voltarmos e buscarmos ao Senhor, seus braços estão abertos, estendidos, esperando só você cair em si, você se levantar e voltar para a presença de Deus. Chega de comer das bolotas, chega de comer dos manjares, chega de ser humilhado. Na casa do Pai tem vida, tem paz, tem alegria. Na casa do Pai, na presença de Deus, tem vida, tem paz e tem alegria. Ele recebe esse abraço depois que o pai o abraça, depois que o pai o beija. O filho fala no versículo 21, tudo que ele tinha ensaiado lá no chiqueiro, que ele tinha ensaiado lá na pocilga. Agora ele olha para o pai e vai dizer: Pai, eu pequei contra o céu e eu pequei perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: traz depressa a melhor roupa, veste, põe nele um anel na mão e sandália nos pés. Não deu tempo nem dele pedir para ser empregado, porque aquele que é filho, o pai recebe como filho. Não deu tempo dele falar o resto que ele tinha ensaiado. O pai já mandou providenciar roupa, porque ele estava sujo. O pai nessa noite quer providenciar vestes. Ele quer lavar vestes, ele quer deixar branca como a mais alva lã, como a mais alva neve. Ele não tinha uma roupa decente, o pai o veste. Ele não tinha mais sandália, o pai o calça. E o pai dá um anel, que era uma marca de que ele era o seu filho. E a marca que somos filhos de Deus é o sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. É a marca que nós somos filhos, é a marca que nós somos herdeiro, e a marca que nós iremos morar no céu. É o sangue de Jesus, é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E a Bíblia Sagrada diz que o pai manda preparar uma festa, um banquete, para festejar a volta do seu filho. Mata o bezerro cevado, coloca o anel no dedo, traz sandália, dá veste e vamos festejar. O filho mais velho chega não entendendo o que acontece. Um dos empregados diz para ele: o teu irmão voltou e o teu pai está dando uma festa. E o irmão mais velho se revolta, porque ele achou
que o pai deveria desprezar o seu irmão, porque o que ele tinha direito, ele já tinha pegado e tinha acabado com tudo. É porque ele não entendia que o que tem valor para o Senhor são vidas, são almas. O que tem valor para o Senhor não é a minha casa, não é o meu carro, não é a minha conta no banco. O que tem valor para o Senhor não é o meu paletó, não é o meu calçado. O que tem valor para o Senhor são as vidas, são as almas. É isso que vai para o céu, é isso que vamos apresentar diante de Deus naquele grande dia. É o que tem valor. A roupa que ele perdeu, o pai tem outro. O anel, o pai tem outro. A sandália tem outro. Comida tem na casa do pai. Mas vida é o que interessa, vida é o que importa para o Senhor Jesus. É o que tem valor. Jesus Cristo veio para morrer por vidas. Jesus não veio para morrer por casa, por carro. Jesus não veio para morrer por nada disso daqui, porque nada disso daqui tem valor. Céus e terra passa, a palavra é eterna, e eu e você somos eternos. E temos uma eternidade que nos espera. Uma eternidade com Cristo no céu, na glória. Ou uma eternidade lá no chiqueiro, comendo das bolotas, no fogo, no lamaçal de fogo eterno, no lago de fogo eterno. O filho não entendia que o que importava para o pai eram as vidas. O filho estava preocupado era com o financeiro. O filho era mais ou menos que nem aquele escriba lá do capítulo 18 de Lucas, que chega dizendo, Senhor, eu dou dízimo, eu faço isso, faço aquilo, não sou como esse pecador. Jesus disse, quem desceu justificado foi o publicano, porque ele chega se humilhando diante da presença de Deus. Senhor, não sou digno, Senhor, mas me perdoa. Senhor, não sou digno, Senhor, mas me ajuda, porque o que importa para o Senhor são as vidas. O filho mais velho não compreende. Como é que pode? O Senhor recebeu ele, o Senhor está dando festa para ele, dando o melhor bezerro. Eu estou aqui com o Senhor toda a vida, e o Senhor nunca fez isso por mim. Aí o pai diz, meu filho, teu irmão estava morto, e hoje reviveu. Estava perdido, mas foi achado. É porque aquele irmão mais velho, irmãos, não tinha compreendido o amor de Deus, o amor do Pai. Aquele irmão mais velho não tinha, irmãos, entendido a graça e a misericórdia. Ele estava muito no material, ele estava muito no que ele podia pegar, no que ele podia ver, mas não entendia que o Pai verdadeiramente preocupava-se com as vidas. O Pai está preocupado com a minha e sua vida. O Pai está preocupado com as vidas que estão lá fora, porque são elas que importam. É por elas que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Eu quero dizer que independente dos teus caminhos e escolhas, aonde você foi e o que você fez, se você nesta noite tomar uma decisão por voltar à casa e à presença de Deus, o Pai te recebe, o Pai te aceita, o Pai te perdoa, e Ele tem uma nova veste para te dar. Tem anel, tem sandália, tem comida e tem céu para mim e para você morarmos com Ele na eternidade. Às vezes, irmãos, gera-se uma dificuldade para que algumas pessoas retornem, porque eles imaginam muito o que outras pessoas vão falar, o que outros irão dizer. Mas eu quero dizer, não se preocupe com o que homem algum, mulher alguma, pessoa alguma vai falar ao teu respeito. Se preocupa com o que Deus vai falar ao teu respeito, porque é Ele quem nos justifica e é Ele quem vai condenar. Portanto, volte aos átrios, volte à casa do Pai, alegre-se. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, te comprou, remiu e lavou com sangue, e tem uma morada preparada no céu para você. Alguém que está ouvindo essa palavra, que esteja afastado, talvez um dia você já esteve na casa do Pai, e você pensou que lá fora seria melhor, porque aqui estava difícil, alguém olhou, alguém falou, alguém disse alguma coisa, mas eu te digo, volta para a casa do Pai, volta para os átrios do Senhor. Irmão, o filho pródigo dessa palavra, para nós finalizarmos, o filho pródigo dessa palavra, compreendemos que ele não sabia o que o aguardava lá fora. Ele foi sem saber o que o aguardava, mas você, se sairmos da presença de Deus e formos para o mundo, já sabemos o que nos aguarda lá. É sofrimento, é dor e é morte, se não nos arrependermos e não voltarmos para a casa do Pai. Aquele jovem saiu inocente,
Mas eu e você não estamos inocentes. Portanto, em nome de Jesus, que toda frieza, que todo desânimo, que tudo aquilo que o inimigo tenha tentado plantar na tua mente, no teu coração, repreenda em o nome de Jesus. Mas irmão B, isso, aquilo, não importa. Importa que Deus vos ama, importa que Ele entregou o seu Filho, e importa que os braços estão abertos para te abraçar e receber. Permanece na casa do Pai, permanece na presença de Deus, porque o mundo é traiçoeiro, enganador, e só o que tem lá fora é dor, morte, tristeza. Portanto, fica firme, confia, espera e descansa em Deus. Os braços estão abertos, as portas também, e a casa do Pai é o meu e o teu lugar. E é de todos aqueles que creiam e confessem a Jesus como único e suficiente Salvador das suas vidas. Eu quero nessa noite adorar o Senhor Deus com louvor. Não louvo tão bem, mas esse não é uma bênção. E quem souber, adora comigo em nome de Jesus. Se o presbítero José souber, coloca a letra também para o Senhor dar uma ajuda aí quando a voz faltar. E eu creio que Deus vai falar ainda mais ao vosso coração. E ao término deste louvor, se houver alguém para reconciliar com Jesus Cristo, se houver alguém para entregar a sua vida ao Senhor, para voltar à casa do Pai, eu quero te convidar nesta noite a vir à presença do nosso Deus, restaurar a aliança que foi quebrada, uma aliança agora melhor e maior do que a que se quebrou, uma aliança nova na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! O mundo me deu flores quando eu lá cheguei. Todos os prazeres lá eu encontrei. Não pude ver os laços e quantos embaraços me esperavam. E eu me entreguei. Acordei sem paz no coração, jogado à própria sorte, a solidão, lembrando do meu pai e a dor do seu olhar quando eu parti. Eu resolvi voltar e aos seus pés me humilhar, dizendo: Senhor, não mereço o teu perdão, como o teu servo mais humilde quero ser. Teu amor, só agora percebi que a riqueza que de todas mais preciso ter. Com ternura me abraçou, os meus erros esqueceu, e em festa o meu regresso anunciou. Quem no mundo pode achar, sem recompensas esperar, uma tão marcante prova de amor? Aleluia! O amor de Deus, irmãos, não tem limites, não tem barreiras, não impõe condições. Independente das nossas atitudes erradas, as nossas más escolhas, tem perdão. Os braços do nosso Deus estão abertos e Ele te chama: volta à casa do Pai, em nome de Jesus. Aleluia! Não mereço o teu perdão, aleluia. Senhor, não mereço o teu perdão, como o teu servo mais humilde quero ser, quero ser. Teu amor, só agora percebi que a riqueza que todas mais preciso ter. Com ternura me
se esqueceu, e em festa meu regresso anunciou. Quem no mundo pode achar, sem recompensas esperar, uma tão marcante prova de amor. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Há alguém nesta noite que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Há alguém nesta noite que está afastado da casa do Pai e que sente a necessidade e quer voltar aos caminhos do Senhor? Se houver, vem à frente. Queremos orar pela sua vida e que você venha sair daqui nesta noite abraçado pelo Pai. Volta para casa em nome de Jesus. E aqueles que aqui estão, lembrem-se, o filho pródigo que lá fora sofreu, se perdeu, para depois voltar, ele estava aqui, ele estava na casa do Pai. Portanto, em nome de Jesus Cristo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, em nome de Jesus Cristo, fortaleça-se no Senhor. E quando porventura passar no seu coração, na sua mente, o desejo de sair, saiba, de lá nós já viemos. Lá não tem nada que você e eu possa precisar, que não encontremos na casa e na presença do nosso Deus e Pai. Portanto, firme-se e permaneça na presença do Senhor nosso Deus, em o nome de Jesus. Agradeço ao pastor Gilberto, nosso pastor, por esta oportunidade. Agradeço a Deus pelos obreiros que vieram comigo, pastor Aristides, irmão Joaquim. Orem em favor das nossas vidas. Como o pastor disse, estamos em construção no Crato. Há 21 anos estávamos alugados e, para a glória de Deus, há 20 dias aproximadamente, mudamos para o nosso templo próprio. Estamos trabalhando, precisamos acabar forro, piso e algumas coisas. Mas eu sei e creio que o Deus que nos permitiu comprarmos o terreno, construir, nos dará condição para terminar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Trouxe alguns produtos do Crato, uns docinhos de banana, mel de abelha italiano puro, e tem algumas poucas bíblias simples, um valor bem acessível, e castanha de caju. Vai estar tudo ali fora para você nos abençoar para a obra de Deus ali na cidade do Crato. Ore em nosso favor. Como disse o nosso pastor, lá é uma região totalmente idólatra. Qualquer cidade do Cariri que você for, tem lá uma imagem de um santo gigante. E as que não tem, eles estão construindo, como lá em Santana do Cariri, entre outras. Então, que Deus tenha de misericórdia, o Senhor nos plantou lá, e lá nós estamos para fazer a obra de Deus. Lá nós estamos para dizer aos filhos pródigos que o Pai espera e está pronto para receber e abraçar, em nome de Jesus. Agradeço a rica oportunidade. Deus abençoe a nossa igreja, nosso ministério, em nome de Jesus. Amém? Ficamos de pé nesta noite? Oh, aleluia! Que a obra de Deus se faz com ação, é ou não é? A obra de Deus não faz só com conversa, é ação. Aleluia, amém? Vamos convidar aqui o presbítero Rogério, ele vai orar por todos nós aqui. Cadê os irmãos que estão enfermos? Vem aqui os enfermos, nosso irmão que está enfermo, vem aqui, está enfermo. Aleluia, tem alguém enfermo nesta noite? Doente, vem aqui, irmão. Aqui está ali na porta, vem aqui para nós orar por você. Sim, venha para cá. Tem mais alguém enfermo? Aleluia, se tem, venha. Glória a Jesus, aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Nosso Deus é bom e é maravilhoso. Fica aí mesmo, pode ficar aí. Isso, fica aí mesmo, a gente vai orar, tá bom? Pronto, ora. E o pastor Pedro Marcolino de Andrade vai aqui nesta noite dar as bênçãos em seguida, depois da oração. Glória a Deus. Cumprimentos, amados irmãos, na paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que podem estender as suas mãos para cá, estenda as suas mãos pelo ato de fé e oramos nesta noite. Pai querido, Deus amado, em teu nome santo, Senhor, tu nos dado autoridade espiritual, Senhor. Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, aqui no teu altar, Senhor,
Tem vidas que te servem, Senhor, e estão prostradas aos teus pés, porque a confiança é estar no Senhor, Pai. Pai querido, que nesta noite, Senhor, toda enfermidade, Senhor, alojada sobre a vida dos teus servos, Senhor, nesta noite, Pai, nós repreendemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Que toda enfermidade no sangue, toda enfermidade, Senhor, alojada sobre o teu servo, ela venha a ser repreendida, Senhor, batida em retirada, porque o teu nome, Senhor, faz efeito sobre a vida dos teus servos. Pai querido, Deus amado, Senhor, nesta noite somos gratos, Senhor, pela oportunidade que tem nos dado de ouvir a Tua palavra, Senhor, de se fortalecer mais uma vez, Senhor, na Tua presença, Pai. Pai querido, Deus amado, nós oramos, Senhor, por este ministério, pela vida do Teu servo, Senhor, a qual está, Senhor, na frente, Senhor, do chamado que o Senhor tem colocado sobre esta obra. Pai, dá força ao Teu servo, faz a cada dia, Senhor, os seus passos prolongarem, Senhor, cheio da Tua virtude, cheio do Teu poder, cheio da Tua graça, Senhor. Pai querido, Deus amado, eu te peço por cada família, pelos Teus servos que aqui, Senhor, ministraram a Tua palavra, que se estão presentes aqui, Senhor, junto com nós a Te adorar. Pai, guarda os Teus servos, leva os Teus servos em segurança, Pai, faz, Senhor, a Tua guarda sobre a vida dos Teus servos, Senhor. Assim, Senhor, oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Unge, Cleito. O presbítero Cleito vai ungir em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Dê o testemunho. Nosso Deus é o Deus que cura. Em nome de Jesus. Pastor Pedro. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com esta igreja, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Se confra